Antes da ciência, antes da religião como a conhecemos, havia uma sede insaciável, uma pergunta que ecoava na mente dos primeiros pensadores. De onde viemos? Qual o nosso lugar no universo? Qual a natureza da realidade? Da Grécia Antiga, um novo modo de pensar surgiu, uma revolução que desafiou mitos e tradições. Essa era a filosofia. Bem-vindos a esta jornada fascinante ao coração do pensamento humano. Hoje, vamos explorar um dos momentos mais cruciais da história intelectual, o nascimento da filosofia na Grécia Antiga. Imagine um mundo sem as explicações científicas que hoje tomamos como garantidas. Um mundo onde fenômenos naturais como tempestades, eclipses, até mesmo nascer do sol eram atribuídos à vontade dos deuses, narrados em mitos e lendas transmitidos de geração em geração. Porém, alguns indivíduos, insatisfeitos com as respostas tradicionais, ousaram questionar. Começaram a observar o mundo ao seu redor com um olhar crítico, buscando explicações racionais e lógicas para os fenômenos da natureza e a própria existência humana. Mergulhemos agora mais profundamente no fascinante mundo dos pré-socráticos, os pioneiros da filosofia. Esses pensadores, que atuaram principalmente entre os séculos 7 e 5 a.C., eles são chamados assim porque antecederam Sócrates, figura central na história da filosofia. Mas essa denominação, embora cronologicamente precisa, não faz jus à originalidade e à importância de suas ideias. Eles não eram apenas precursores, mas sim os fundadores de uma nova forma de pensar. Os pré-socráticos, em sua maioria originários da Jônia, romperam radicalmente com as explicações mitológicas predominantes. Em vez de atribuir os fenômenos naturais à ação caprichosa dos deuses, eles buscaram causas naturais dentro da própria natureza. É nesse ponto que a filosofia, de certa forma, a ciência, começam a se distinguir do pensamento mítico-religioso. Vamos começar com Tales de Mileto, considerado por muitos o pai da filosofia ocidental. Tales acreditava que a água era a arqué, o princípio primordial de todas as coisas. Pode parecer simplista hoje, mas a importância reside no método. Tales observou a importância da água para a vida, sua capacidade de se transformar em diferentes estados, sólido, líquido, gasoso, e concluiu, através da razão, que ela deveria ser a substância fundamental. Seu discípulo, Anaximandro, foi ainda mais ousado. Ele argumentou que a arqué não poderia ser nenhum elemento específico como a água, mas sim algo indeterminado, ilimitado, que ele chamou de apeiron. O apeiron seria a fonte de todos os opostos, quente e frio, seco e úmido, que compõem o mundo. Anaximandro também propôs uma cosmologia rudimentar, com a Terra no centro do universo, e até mesmo esboçou uma teoria sobre a origem da vida, sugerindo que os primeiros seres vivos surgiram da umidade aquecida pelo Sol. Anaximenes, outro pensador de Mileto, buscou um elemento mais concreto, o ar, como arqué. Ele acreditava que o ar, através de processos de rarefação e condensação, poderia se transformar em todas as outras coisas. O fogo, por exemplo, seria ar rarefeito, enquanto a água e a terra seriam ar condensado. Mais tarde, na cidade de Éfeso, encontramos Heráclito, conhecido por sua filosofia do devir, a ideia de que tudo está em constante mudança. Sua famosa frase, "Não se pode entrar duas vezes no mesmo rio", ilustra essa concepção. Para Heráclito, o fogo era o símbolo dessa mudança constante, um elemento que transforma tudo o que toca. Ele também enfatizou a importância da luta entre os opostos como motor da mudança. E não podemos esquecer de Parmênides, de Eleia, atual sul da Itália, que representou uma mudança radical em relação aos pensadores demais pensadores da Jônia. Parmênides, através de um poema filosófico, argumentou que o ser é uno, imutável, eterno e imóvel. A mudança e a multiplicidade que percebemos com os nossos sentidos seriam apenas ilusões. Essa distinção entre aparência e realidade teria um impacto profundo na filosofia posterior, influenciando Platão e outros. A constelação de pensadores pré-socráticos é muito mais vasta do que os nomes mais famosos que geralmente ouvimos. Muitos deles são conhecidos apenas por fragmentos de suas obras, citações em textos de outros autores ou relatos indiretos.
No entanto, mesmo esses vislumbres de suas ideias revelam uma riqueza e diversidade de pensamento impressionantes. Vamos explorar alguns desses filósofos menos conhecidos, mas igualmente fascinantes. Anaxágoras de Clazomenas, que viveu entre 500 e 428 a.C., foi um filósofo que trouxe a filosofia para Atenas. Ele é famoso por sua teoria das sementes, em grego, spermata, que seriam partículas infinitamente pequenas e qualitativamente diferentes de todas as coisas. Segundo Anaxágoras, todas as coisas contêm sementes de todas as outras coisas, mas em proporções diferentes. O que distingue uma substância de outra é a predominância de um determinado tipo de semente. Mas o mais interessante em Anaxágoras é a introdução do conceito de nous, mente ou intelecto. Ele acreditava que o nous era uma força cósmica, separada e infinita, responsável por ordenar o caos inicial das sementes e dar origem ao cosmos organizado que observamos. Esse nous não é um Deus pessoal, mas sim um princípio de ordem e racionalidade. Empédocles de Agrigento viveu entre 494 e 434 a.C. Foi um filósofo, poeta, médico, segundo alguns relatos, até mesmo um taumaturgo. Ele propôs uma teoria dos 4 elementos, terra, água, ar e fogo, que se tornaria extremamente influente na filosofia, na ciência e na medicina por séculos. Mas, diferentemente dos pensadores de Mileto, Empédocles não acreditava que um elemento era arqué de todos os outros. Para ele, os 4 elementos eram igualmente fundamentais e eternos. O que movia esses elementos e os combinava para formar as diferentes coisas do mundo eram 2 forças cósmicas opostas: amor, filia, e ódio, neikos. O amor unia os elementos, enquanto o ódio separava. A história do universo seria um ciclo eterno de predomínio alternado dessas 2 forças. Vamos então para Zenão de Eleia. Ele viveu entre 490 e 430 a.C., discípulo de Parmênides. É famoso por seus paradoxos, argumentos engenhosos que visavam defender a tese de seu mestre de que a mudança e o movimento são ilusões. Os paradoxos de Zenão, como o de Aquiles e a tartaruga, e o da flecha imóvel, desafiam nossa intuição sobre o espaço, o tempo e o movimento, e continuam a ser discutidos por filósofos e matemáticos até hoje. Esses paradoxos, embora aparentemente simples, levantam questões profundas sobre a natureza do infinito e da divisibilidade. Filolau de Crotona viveu entre 470 e 385 a.C. Foi um filósofo pitagórico, membro da escola fundada por Pitágoras. Os pitagóricos acreditavam que a essência da realidade era matemática, que os números eram os princípios fundamentais de todas as coisas. Filolau é um dos primeiros a propor um modelo cosmológico não geocêntrico, ou seja, um modelo em que a Terra não está no centro do universo. Segundo ele, a Terra, o Sol, a Lua e os planetas giravam em torno de um fogo central invisível. Vamos falar de Diógenes de Apolônia agora. Ele viveu no século V a.C. É, de certa forma, um retorno à tradição da Jônia, propondo que o ar é o princípio fundamental de todas as coisas. No entanto, ele vai além de Anaximenes, dando para o ar características divinas e intelectuais. O ar, para Diógenes, é a fonte da vida, do movimento e do pensamento. Ele argumentava que o ar, ao se tornar mais quente ou mais frio, mais seco ou então mais úmido, se transformava em todas as outras coisas. E assim, chegamos ao fim dessa jornada inicial ao mundo dos pré-socráticos. Vimos como esses pensadores, há mais de 2.500 anos, ousaram questionar as respostas fáceis, os mitos confortáveis, e se lançaram em uma busca incansável pela verdade, armados apenas com a razão, a observação e sua curiosidade insaciável. Eles podem ter proposto teorias que hoje consideramos ingênuas, a água como princípio de tudo, os 4 elementos, o ápeiron ilimitado. Mas o que importa não é a resposta que eles encontraram, mas sim o ato de perguntar. Eles inauguraram uma nova forma de pensar, uma nova atitude diante do mundo, que é a essência da filosofia, em última análise, da própria ciência. Hoje, em pleno século XXI,
Com todos os avanços tecnológicos e científicos que alcançamos, podemos ser tentados a pensar que as perguntas dos pré-socráticos são obsoletas, que já temos todas as respostas. Mas isso seria um erro terrível. Ainda nos perguntamos sobre a origem do universo, a natureza da matéria, a consciência, o sentido da vida, a física quântica, a cosmologia, a neurociência, a inteligência artificial. Todas essas áreas do conhecimento, em suas fronteiras mais avançadas, se deparam com questões que com as preocupações dos pré-socráticos. Se você ainda não é inscrito, junte-se à nossa comunidade de mentes curiosas. Clique no botão inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E se você gostou dessa jornada ao mundo dos pré-socráticos, deixe o seu like, o seu apelo de aprovação, o seu logos, o seu comentário. Também é muito bem-vindo. Compartilhe suas ideias, suas dúvidas, suas reflexões e sugestões. Obrigado.